Deus tem uma palavra hoje, quem crê? Amém? A palavra de Deus hoje é: apenas um olhar de Jesus pode restaurar a tua vida. Um olhar. Eu vou Lucas capítulo 22, verso 31 até o verso 34. Lucas 22, capítulo 31 até o 34. A Bíblia vai dizer assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, observe esse detalhe, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Vamos ao segundo texto, Lucas 22, 54 até o 62. Vai dizer assim: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor, como ele lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Guarde esses textos aí, porque nós vamos pregar exatamente sobre esse texto, uma pregação que nós chamamos de pregação expositiva. Muito bem, quem era Pedro? Pedro nasceu em Betsaída, na Galileia. Por isso que a pessoa fala assim: você também não é um dos galileus? Porque ele tinha o sotaque da Galileia. É como a gente conversar com um paraense, a gente percebe pelo sotaque. Quando a gente conversa com um blumenauense, a gente conhece pelo sotaque. Quando conversa com um brusquense, a gente conhece pelo sotaque. Aquelas pessoas que estavam no pátio perceberam o sotaque dele e falaram: mas também você não é um galileu? Exatamente, porque ele havia nascido na Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão do apóstolo André, que não é o nosso André aqui. Seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. Pedro era pescador, casado e trabalhava com o irmão e com o seu pai. Por indicação de João Batista, o profeta, ele foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. Quem apresentou Jesus para Pedro foi o irmão dele, o André. Muito bem, Jesus o chamou então para ser um dos seus discípulos. Marcado por altos e baixos, Pedro era inconstante, corajoso, mas covarde. Já pensou um negócio desse? Corajoso, mas covarde. Fiel, mas na hora que vinha o medo, aí a fidelidade caiu e ele negou Jesus. Então, a fidelidade transformou-se em ingratidão. Foi só apertar ele, aí ele mostrou realmente quem ele era. Sei que existem muitos Pedros aqui entre nós, inclusive eu. Tenho certeza que se Deus resolver moer vocês, vai sair vários Pedros aí. Porque todos nós temos um pouco de Pedro em nós. Amém? Todos nós.
Tem vários Pedros aqui dentro da igreja hoje. Basta você olhar para dentro de si mesmo e lembrar do próprio comportamento do Pedro, que eu estou citando hoje como nosso personagem central da pregação, que você vai se ver nele. Veja bem, sabe por que nós somos Pedros? Porque nós somos cheios de deslizes. A gente comete erro um atrás do outro. Às vezes cometemos erros objetivamente, porque a gente decide cometer erro, ou a gente comete sem perceber. Às vezes nós cometemos erros espirituais porque nós não percebemos. Outros nós cometemos porque estamos querendo cometer. Hoje eu fiz um vídeo mais cedo, coloquei no ar meio-dia, a pedido aqui da igreja, que me pediram para falar um pouco sobre honra. E observe, Adão sabia que ele não podia comer do fruto da árvore. Ele sabia. Ele não foi lá enganado, não. Ele sabia. Mas ele resolveu experimentar. Caim sabia que ele não podia assassinar o irmão. Ele sabia que a oferta do irmão havia sido recebida por Deus, porque ela tinha sido feita com o coração. Deus recebe aquilo que você faz de coração. Deus não vai receber aquilo que você faz apenas para aparecer para a igreja, ou para aparecer para o seu pai, ou para aparecer para o seu esposo, ou para a sua esposa. Não é isso. Tudo que você fizer para Deus, faça de todo o vosso coração. Não faça para homens. Eu vivo falando que não olhem para mim, porque eu sou igual a vocês. Eu sou cheio de problema. Eu tenho mais problema do que vocês todos aqui, porque eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, e nós não vamos acertar sempre. Então vocês nunca podem olhar para mim. Agora olhem para quem eu prego. A esse aí vocês podem olhar, porque esse não tem mácula, esse não tem defeito. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Olhe para Ele. Ele é Jesus. Se você olhar para Jesus, você não cai nunca. Agora, se você olhar para mim, você vai cair, porque eu sou pecador igualzinho você. Eu sou pior do que você. Eu talvez tenha mais defeito do que você, porque eu não consigo ver os meus próprios defeitos. Agora, eu consigo ver os seus defeitos muitas vezes, porque eu não consigo ver todos os meus. Por mais que eu olhe no espelho, eu não consigo achar todos os meus defeitos. Amém? Então, meus amados, nós somos cheios de deslizes. Nós cometemos muitos erros. Quando você acha que é forte, que você é muito capaz, que você é o cara, que você é a cara, é aí que você muitas vezes vai mostrar outra face, a sua fraqueza espiritual. Ah, mas eu sou forte, eu suporto, eu aguento. Aí você cai. E cai. O diabo adora gente autossuficiente. Ele adora gente que diz assim: não, pode deixar que eu vou congregar em casa e eu não caio. Cai. Cai, ela cai, eu sei que cai. Nós temos exemplos aqui de gente que caiu, que não suportou, porque é muito pesado. Então, meus amados, nós somos ingratos. O povo de Deus é um povo ingrato. É um povo de dura serviço. Basta você ler toda a história de Israel. Você pode fazer 300 coisas. Deus fez 250 mil coisas para Israel. Quando ele esqueceu ou ele deixou de fazer pronto, o povo falou: Deus nos abandonou. Quem está vendo a novela aí, tem uma novela muito legal, estou assistindo, não sei o nome não, mas está acontecendo exatamente isso. Aí Deus fez tudo para aquele povo. Aí eles fazem um monte de coisa errada. Aí o sacerdote Eli e os filhos dele fizeram um monte de coisa errada. A pior coisa que o sacerdote Eli fez foi negligenciar, fazer vista grossa do pecado dos filhos. Aí Deus deu nele uma cajadada. Aí o povo falou: Deus nos abandonou. Deus não abandonou não. Quem abandonou Deus foi o povo. Quem foi ingrato foi o povo. Mas quem é que eles culparam? Deus. Deus nos abandonou. Deus deixou a arca sair daqui. Porque o ser humano é assim. Ele vai procurar um culpado. Quem é o culpado pelo meu problema? Quem é o culpado porque Deus encolheu a mão e não está me abençoando? Quem é o culpado porque agora as coisas não estão dando certinho? Sempre é Deus. Nunca é você, porque a gente não olha para o espelho e vê que nós buscamos muitas vezes os problemas com as nossas próprias mãos. Vamos ver se eu vou falar amém? Amém. Só falou amém.
Glória a Deus. Outra coisa, né? Nós somos ingratos muitas vezes com quem nos ajudou a crescer na fé. Muitas vezes nós recebemos ajuda de crescimento e na primeira oportunidade você esquece tudo. Porque nós somos ingratos. Pedro fez isso com Jesus. Jesus ajudou aquele homem, Jesus se transfigurou na frente dele, Jesus fez milagre na frente de Pedro. Jesus falou assim: Pedro, vem aí, anda na água, pode vir. E ele andou sobre as águas. Na primeira oportunidade negou Jesus. Estão vendo como é que é? E não negou uma vez só não, negou 3. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes, e ele negou 3 vezes. Negar o próprio Cristo, negar aquele que ele viu lá no monte se transformar, ainda foi com aquele jeitão dele. E aí, vamos fazer umas tendas aqui, Jesus, para nós ficar aqui e não sair mais. Jesus falou: para, rapaz, não é chegada a hora ainda, não confunda as coisas, ainda não é esse tempo. Esse mesmo homem negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Porque ele se achava o bom da história. Porque ele era um dos 3 que Jesus levava para todos os lados com ele. Aí, muitas vezes, quando Deus usa muito alguém, ele se ensoberbece e acha que ele é indestrutível. Agora eu já sei tudo. Já posso até ser pastor. Já posso até ser missionário. Eu já estou pronto. Aí Deus te dá asa. Na hora que você está achando que você está por cima, aí que vem a lambada. Aconteceu exatamente isso aqui com Pedro. Então nós temos vários Pedros. Nós temos um pouquinho ou um montão das características de Pedro dentro de nós. Cada um de nós. Eu me incluo também no meio. A presunção. Primeiro abismo aqui. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos um Pedro dentro de nós. Amém? Amém. Agora eu quero falar que a presunção pode levar você e eu para o abismo. Primeiro grande erro de Pedro foi ser presunçoso. Foi ser altivo, foi ser arrogante, perto da turma. Olha o que ele diz aí no texto, por isso que eu quero que você fique com a Bíblia aberta. Ele diz assim: eu o seguirei até a morte, Jesus. Olha o bonitão, no meio do povão. Não, eu vou até a morte. Que isso, rapaz? Eu estou com o Senhor e não abro, Jesus. Se eu for te matar, vai matar eu também. Mentiroso. Estava falando para aparecer. Foi presunçoso, foi altivo, foi arrogante, quis aparecer no meio da galera, quis dizer que era o tal, que era o bonzão, que era o bonitão, que era o super espiritual. Na primeira vez já levou uma lambada de Deus, não aguentou, já negou Jesus. Pode observar, todo mundo que se acha super espiritual. Nós já tivemos aqui na igreja esse exemplo. Gente que falou assim: olha, eu não vou na igreja porque o Espírito Santo não está lá. Hoje está aí, ó, adorando santo. Sim, né? O povo aí sabe do que eu estou falando. Então assim, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Por isso que eu tenho muito medo de profecia, de profetada. Porque era assim, não podia ver o Léo, já entregava uma profetada. Não podia ver a Diene, já dava uma profetada. Hoje está profetizando em nome de Santa Rita de Cássia. Então assim, esses tipos de coisas eu tenho o maior medo. Eu sempre aviso: cuidado, olha o altar de quem está te entregando uma profecia. A Bíblia diz que nós temos que ter discernimento. Você tem que olhar: quem está me entregando a profecia? Qual é o altar dessa pessoa? Onde ele está? Ele congrega onde? Quem é o pastor dele? Qual é a igreja dele ou dela? Você vai receber qualquer coisa? Eu não recebo não. Eu não. A pessoa pode me entregar, eu recebo, mas aí eu vou investigar o obreiro ou obreira. Eu vou mesmo na internet, eu tenho um grupo de pastores, quando alguém é pastor, Deus mandou falar isso ou aquilo com o senhor, amém, irmão, eu pimba, vou lá e falo assim: deixa eu ver aqui, onde é que esse obreiro está congregando? Qual é o pastor dele? Vamos ver aqui como é que está o Facebook dele, para me ver o que tem lá. Vai para lá, rapaz, eu vou receber profecia do diabo na minha vida? Eu não quero não. Já me enganaram, não, pois é, não é? Já, assim, está cheio de espírito de engano aí. E aí Pedro faz isso. Não, Jesus, ele bateu no peito e disse: jamais te abandonarei, nunca te negarei. Minha fé, Jesus, é inabalável. Eu suportarei tudo por amor de ti, Jesus. Eu sou espiritual. Eu vi a transfiguração, eu vi Elias, eu vi Moisés lá no monte, eu vi os milagres, eu andei sobre as águas, eu estava lá, Jesus.
quando o Senhor estava distribuindo pães e peixes e não parava de multiplicar aqueles pães e peixes, eu estava lá distribuindo, Jesus. Eu sou uma fortaleza inabalável. Aí, e se fosse nos dias atuais, ele dizia, sou o cara, né? Imagine ele, que isso, mestre, eu te negar? Tu tá doido? Claro que não. Não é? Se fosse nos dias atuais, ele ia falar isso. Você tá viajando na maionese, Jesus? Falar isso de mim? Não, né? Eu estou pronto, eu sou capaz. O apóstolo Paulo, que foi aprender depois, né, daquela experiência de cair, ficar cego, ser curado por um pobrezinho lá na pescador, ele aprendeu uma lição com isso. Porque Deus deixa a gente passar certas coisas, para a gente aprender lição. A gente tem que aprender as lições. Às vezes acontece um negócio, você não está entendendo. Por isso que Jesus falou assim, vocês não vão entender agora, entenderão depois. Porque muita coisa a gente não entende na hora, a gente vai entender depois. Por isso que a gente tem que suportar tudo em Cristo. Porque aí Paulo vai dizer assim, ó, ele conhecia a história de Pedro. Claro que Paulo conhecia. E ele nos ensinou, quando escreveu a segunda carta a Coríntios, o seguinte. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Guarda bem isso. Mas ele me diz, minha graça é suficiente para vocês. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, não é nas minhas fortalezas. Bem diferente de Pedro. Enquanto Pedro falou, não, jamais. Paulo falou, não, para. Você tem que gloriar na fraqueza. É quando você é fraca que você é forte. Amém? E aí, ó, e ele diz, mas para que o poder de Cristo repouse em mim, eu tenho que ser fraco. Eu tenho que dizer para Deus que eu sou fraco, que eu preciso dele, que eu dependo dele, que eu sou realmente nada perante ele, para que o poder dele fortaleça a minha fraqueza. Estão entendendo? É isso que Paulo vai ensinar, diferente do primeiro Pedro lá, que era o cara que viu tudo, mas ele não entendeu o que é servir a Deus. Servir a Deus é ser fraco. Servir a Deus é viver na dependência dele. Servir a Deus é querer ele. Servir a Deus é achar que você precisa dele 24 horas por dia, que você não vive sem ele nem mesmo um segundo, que você precisa estar com ele, pedindo a glória dele, pedindo a misericórdia dele, pedindo o amor dele, pedindo o perdão dele, sem parar. Estão entendendo? Paulo aprendeu isso. E ele vai dizer aqui, ó, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas. Regozijo-me nos insultos que eles falam de mim. Eu regozijo nas minhas necessidades. Ele diz aqui, as minhas necessidades são supridas por Deus. Então por isso que eu fico alegre quando eu estou necessitando. Nós temos um exemplo aqui na igreja, alguém estava necessitando de eletrodomésticos, aí ela falou, foi com Deus, e Deus foi lá e falou conosco, e aí nós demos um jeito de resolver o problema. Mas não foi ela que pediu, ela pediu para Deus, e Deus veio cá e tocou em nós, e como nós somos servos de Deus, nós fomos lá e fizemos a vontade de Deus, porque Deus cuida das nossas necessidades. Estão pegando isso? E ele vai dizer mais, eu me glorio quando eu estou sendo perseguido. Olha aí, eu me glorio nas perseguições, eu me glorio nas angústias. Porque tem gente que está angustiado, está sofrendo e está querendo largar Deus. Leva a primeira pancada e quer largar Deus. Leva o primeiro sofrimento e quer largar Deus. E Paulo está dizendo, nas angústias, na tristeza, na alegria, é de tudo quanto é jeito, é de frente, é de trás, é de lado, é de qualquer maneira. Eu creio e regozijo e me alegro no meu Deus. Estão pegando? Então, meus irmãos, aí ele termina aqui com o cataclisma de tudo que ele está falando.
Aí ele pega e, como diz aí, passa a régua. Que ele diz assim: pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Estão pegando? É quando eu sou fraco, é quando eu estou sofrendo, é quando eu estou chorando, é que eu sou forte. Eu não sou forte quando eu digo que eu sou forte, não. Eu sou forte é quando eu estou me dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, Senhor, me faz perdoar quem me persegue, Senhor, faz eu perdoar as pessoas. É aí que eu sou forte. Olha o que Paulo está dizendo, porque ele aprendeu com Pedro, ele aprendeu o caráter de Deus. Aleluia. A presunção, guardem isso, leva você para o abismo. Não diga que você é o cara ou a cara. Não diga isso. Quando chegar alguém elogiando demais você ou sua empresa, você recua e fala assim: Deus, não me permita que eu ache que eu sou bom. Eu sou bom porque o Senhor é bom comigo. Eu sou bom porque o Senhor me ajuda. A minha empresa está fazendo sucesso porque o Senhor está botando a mão sobre ela, Senhor. Não deixa eu cair nesse abismo, Jesus. Estão pegando? Senão você acha que você que é bom, que é você que tem a melhor escola, é você que tem a melhor farmácia, é você que tem o melhor sanduíche. Você não tem nada, você não é nada sem Deus. Não é nada. A minha empresa não é nada, ela não é exportadora de nada, ela é porque Deus liberou para ela ser. Estão entendendo? Quando você entende isso, você entender a profundidade disso, pronto, você pegou a glória de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Irmãos, a outra coisa que eu quero ensinar a vocês nessa noite é o abismo da negligência. Falei da presunção, que é um abismo. Agora eu vou falar da negligência. Mas Pedro também foi negligente. Jesus pediu aos mais próximos. É como se Jesus estivesse pedindo a diretoria dele: Pedro, João, Tiago, vocês que são da minha diretoria, vem comigo. E chamou ele para ir, chamou a diretoria dele para ir para o jardim Getsemane com ele. É como se eu tivesse hoje chamado assim: junta diaconal, vamos ali comigo orar. Jesus fez exatamente isso. Chamou os mais próximos, a diretoria dele, para ir no jardim Getsemane para orar com ele. E aí, porque ele estava vivendo a agonia da pré-morte dele, a agonia do sofrimento. E aí ele falou: vigiem e orem comigo. No entanto, quem foi o primeiro a dormir? Pedro. Sempre é o Pedro. É o bonitão, é o autossuficiente, é o presunçoso, é o altivo, é o top, é o cara. Aí, ó, Pedro, então vocês aqui, você fica com a diretoria aqui. A minha diretoria, eu vou para ali e vocês ficam aqui orando. Eu vou ali orar, mas vocês ficam aqui orando e vigiando. Ele falou assim: vigie e ore. Ele nem falou orar, vigia e ora. Quem foi o primeiro a dormir? Pedro. Eu vou provar vocês agora biblicamente. Mateus 26, 40 e 41 vai dizer assim: depois voltou aos seus discípulos e encontrou os dormindo. Aí Jesus, chateado, fala assim com eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Cara, o pessoal não aguentou 60 minutos. Perguntou ele a quem? Pedro. Pedro, vocês não conseguiram, a minha diretoria, Pedro, eu chamei você, missionário Igor, para ficar aqui com a junta diaconal, vocês não conseguiram ficar uma horinha orando? Foi isso que ele falou aqui. Ele falou com quem? Com o Pedro. Aí ele de novo falou: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele avisou Pedro: vigia, Pedro, ora, Pedro, para não cair na tentação. O espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Tá entendendo isso ou não? Pega aí, irmão, em nome de Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus avisou Pedro. E aí, Pedro, bonitão, o inteligente, o super espiritual, o professor de Deus, ó, você é fraco. Aí Jesus ali próximo, né, da dor, do sofrimento, de que haveria de passar, pede a diretoria dele, os discípulos mais próximos: vigie e ore comigo, mas eles dormem. E aí sabe o que acontece? Dormem pela segunda vez.
Pela segunda vez. Vigia, diretoria. Dormiram de novo. Deus está falando, diretoria. Olha bem. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pela terceira vez, Jesus voltou aos discípulos e disse: mas vocês ainda dormem e descansam? 3 vezes. 3 vezes eles eram para orar e vigiar, eles dormiram. Diretoria, vocês estão dormindo? Vigia. Vigia e ora. Está escutando um amém, ó. Chegou a hora. Chegou a hora. Jesus disse: vocês ainda estão dormindo pela terceira vez. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se então e vamos. Aí vem aquele que vai me trair. Jesus já avisou: está vindo ele aí. Aquele que vai me trair está chegando aí. Levanta-se. 3 vezes Jesus pede para eles orar. 3 vezes eles dormem. 3 vezes Jesus pede: Pedro, junta aí, ó, fica aí firme, Pedro. Pedro, pelo menos você fica vigiando, hein? Eu confio em você. Nada, Pedro dormiu também. 3 vezes Jesus pediu, 3 vezes Pedro dormiu. Porque, mas Jesus fala isso, pastora. Jesus fala isso lá no primeiro texto de Lucas 22, 31 e 34. Não é porque você está andando com Jesus, não é porque você está vendo milagre, não é não. Olha o que está lá em Lucas 22, 31 e 34. Olha, vamos voltar lá. Volta aí na tua Bíblia e você vai ver assim, olha: e tu, quando te converteres, fortalece os irmãos. Jesus falou que você não é convertido não, Pedro. Você vai me negar porque você não é convertido. Ele era convencido. E tem muita gente na igreja que está convencido, mas não é convertido. Aí depois vai falar que eu que sou o pastor do cajado. Não, não sou não, é a Bíblia que tem o cajado. A gente que não quer ver o que está aqui, a gente que quer receber só uma mãozinha com açúcar. Tem muita gente que fala: mas a igreja é um hospital. Mas o hospital é para escutar a palavra como ela é, não é para ficar massageando o ego. Amém. Entende? Aqui não é sala de massagem espiritual, aqui é sala de conserto espiritual. Então, meus amados, aqui não tem oba-oba. Não, aqui não tem oba-oba, aqui não é Shekinah não. Só no dia que Deus me levar. Amém? Então, meus irmãos, por 3 vezes seguidas, Jesus chama os discípulos mais próximos deles, aqueles que ele confiava, aqueles que ele se revelava para eles, aqueles a quem ele contava os segredos dele. E aí, em vez de orar, dormiram. Na mais importante batalha espiritual da humanidade, Pedro e os seus amigos estavam dormindo. No limiar do sacrifício vicário de Cristo, Pedro e seus amigos dormiam. O sono dos justos. E Jesus sofrendo a agonia dele foi tão grande que vocês sabem que a Bíblia diz que ele suou sangue. Amém? Amém. Jesus suando sangue, Pedro e a diretoria dormindo. Pegaram aí? Acorda, diretoria. Acorda. Acorda. Depois vai falar que o pastor é pastor do cajado. Eu não sou. A Bíblia é. Posso ouvir um amém? Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Oh, glória. Irmãos, o Igor está caladinho ali, não está falando nada. Eu quero ensinar mais uma coisa desse texto: a precipitação carnal. Nós somos muitas vezes precipitados carnalmente. E aqui nesse texto nos ensina: na hora da prisão, Pedro precipitadamente, para querer mostrar uma espiritualidade que não tem, para querer mostrar uma valentia carnal, uma brabeza carnal, né? Vai lá e decepa a orelha de um soldado, na hora errada, no momento errado. Jesus não mandou ele fazer isso. Acho que vai tratar na violência. Aí ele acha que vai resolver tudo na violência. Eu vou resolver coisas espirituais na violência. Jesus está sendo
preso sob uma ótica espiritual. Ele já tinha avisado que ele seria, o sacrifício vivo de Deus, e está lá o Pedro arrancando espada e arrancando a orelha do cara. Presta bem atenção quem é esse Pedro. Aí Jesus ainda teve que fazer um milagre na última hora, devolver a orelha para o cara. Sabe por que Pedro faz isso? É porque ele não havia entendido nada ainda. Ele era carnal. Mas pastor, o Pedro estava lá com Jesus. Jesus escolhe ele, ensina ele. Passou 3 anos ensinando o obreiro. Mandou ele andar na água, transfigurou na frente dele, multiplicou pão, curou o possesso, e ele não era convertido. Ele não entendeu as coisas espirituais. Ele estava agindo carnalmente. Muitas vezes nós tomamos atitudes carnais, porque nós não estamos entendendo o espiritual. E muitas vezes o espiritual você não entende na hora, entende depois. Aí, meu irmão, o que acontece, minha irmã? Ele, como não havia entendido nada, ele não estava entendendo nem que Jesus estava ali para cumprir uma ordem do Pai. Lembra que Jesus fala assim: tudo que eu vim fazer é por causa do meu Pai. Tudo é para glorificar o nome do meu Pai. Ele falava isso o tempo todo, ele ensinou isso o tempo todo para o Pedro. Pedro não entendeu. Sabe por quê? Porque ele ouvia com os ouvidos carnais. Ele não entendeu com o ouvido espiritual. E aí, veja bem, ele estava Jesus numa missão espiritual, e Pedro leva o assunto para a área da carne. Não se mistura carnal com espiritual. Quando se faz isso, acabamos por agir precipitadamente, erramos, agimos por impulso, erramos feio, porque a gente não ora, a gente não pede discernimento de Deus, e a gente já quer entender pela carne. Muitas vezes a carne nos leva ao abismo. Por isso que Jesus fala assim: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne não está ainda. Pedro errou e usou uma arma errada, na hora errada, querendo atrapalhar o propósito de Deus. O propósito era de Deus. Deus já havia determinado para o filho, para que ele fosse para o sacrifício. Aí vai o Pedro querendo atrapalhar o negócio. Arranca a espada e tira a orelha do soldado. Muito bem, eu vou ler o texto. João 18, 10 e 11 vai dizer assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Ainda era servo do sumo sacerdote. Ele era servo do líder espiritual de lá. Aí ele cometeu 2 erros, ainda vai lá, ainda se mete num assunto que não era dele, ainda vai decepar a orelha de um enviado do sumo sacerdote que estava ali para cumprir uma ordem sacerdotal. Estão pegando? Amém. Pedro erra de novo. E aí o nome desse servo, diz a palavra, era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Aí Jesus brigou com ele: guarda essa espada. Você está querendo atrapalhar eu beber o cálice que o Pai mandou eu beber? Sossega aí, Pedrão. Estão entendendo? Amém. Quando a gente vai contra Deus, sabe quem é que briga com a gente? É o próprio Deus. Esse é que é o nosso problema. Não faça nada fora da direção de Deus, porque depois você vai ter que ver com Ele. Esse é o nosso maior erro. Por isso tem que obedecer a Ele. Não importa. Por isso que a Bíblia diz: importa obedecer a Deus do que a homem. Você tem que obedecer a Deus. Por isso tem que buscar a Deus o quê? Por isso que Jesus fala assim: vão subir ali, vão vigiar e orar primeiro, para vocês começarem a entender o que vai acontecer. Pedro orou? Não, ele dormiu. Quantas vezes você, em vez de orar, você dormiu? Quantas vezes Deus te chamou 4 horas da manhã e falou: nossa, não, Jesus, eu trabalhei até 2 horas da manhã, Jesus, vou acordar 4 para orar? Não, depois a gente vê isso. Ali era a hora que Deus ia revelar para você. Aí você foi negligente. Aí você deixou de receber uma ordem de Deus. Amém? Estão pegando aí? Amém. Quando Deus chamar para orar, vai lá e ora, rapaz. Quando Deus chamar para ler a palavra, vai lá e lê. Fala mais, Jesus. Já pensou, irmãos?
Irmãs, quantas vezes nós agimos com precipitação? Quantas vezes você agiu com precipitação? Quantas vezes queremos resolver tudo na base da violência? Na base da palavra brava? Aí decepamos as nossas amizades, decepamos a nossa vida espiritual, não é? Os nossos relacionamentos são decepados. Quando eu estou falando decepado, é cortar, né? E até mesmo a nossa liderança espiritual com palavras e ações. Não decepe nada sem você ouvir de Deus. Você só pode fazer alguma coisa se Deus mandar você fazer. Não faça. E se Deus mandar, pode fazer, porque Ele é responsável. Amém? Quando Deus mandar, você pode fazer sem medo. Deus mandou, pode fechar o olho e ir, porque Ele mandou. Aí você recebeu dele. E quando você fala assim, Senhor, eu não tenho certeza, pede Ele para levantar um profeta, pede Ele para te dar uma palavra, pede Ele para te dar um sonho. O maior exemplo foi agora. Eu tive um sonho essa noite, com relação à camisa do evangelismo. Deus não me mostrou a camisa preta, mostrou a camisa branca. É um sinal de Deus, ouvir de Deus, me dá uma direção. Por que o Senhor me fez sonhar com a camisa branca? Aí hoje de manhã orando, Deus disse, porque eu quero a camisa branca, eu não quero a camisa preta. E pronto, aí a Gisele hoje eu falei, até a Gisele falou, pastor, isso é de Deus, eu também senti isso. É assim que tem que ser. Pede a Deus para te dar um sinal, pede a Deus para usar alguém, pede a Deus para usar a palavra, pede a Deus para te dar um sonho, pede a Deus para te dar uma revelação, Ele dá. A Bíblia diz que nada Deus faz sem te avisar. Está na Bíblia, você precisa crer na Bíblia. Deus avisa, eu não faço nada sem que os meus profetas saibam. Pegaram? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, o outro ensinamento aqui é que o esfriamento precede a queda. Pega aí. O esfriamento precede a queda. Eu vou provar. Olha só, Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e puseram na casa do sumo sacerdote, que é uma espécie de mini templo. E Pedro, está o texto lá, o seguia de pertinho, né? É de longe agora. Aí ele já ficou longe. Aquele que andava perto agora ficou longe, esfriou. Cadê o Pedro? Cadê o corajoso? Cadê o cara que arranca a espada? Por que ele está andando de longe agora? Por que de uma hora para outra ele começou a andar de longe? Sabe por quê? Porque ele esfriou de medo. Então, meus irmãos, o esfriamento espiritual precede a nossa queda. Pedro, o amigo de Jesus de todas as horas, agora segue ele de longe. Em vez de estar pertinho, começou a ficar de longe. Já viu? Você quer saber se a pessoa está saindo da igreja, só olhar onde ela senta. Se ela sentava aqui, ela passa a sentar no meio, aí depois ela vai lá para o último banco, aí quando ela chega e tem banco, ela começa a pedir cadeira para o outro para ficar lá atrás. Pode saber, não demora muito, ela vai sair. Irmão, mas é assim. A queda é assim que funciona. Mas é assim. Já vai. Você pode observar. Ele começa sentando ali, aí depois ele pula para lá, depois ele pula para lá. Aí quando ele está lá na última cadeira, quando ele começa a chegar e falar com o Jackson, eu não quero sentar ali, não, quero uma cadeira para mim. Pode esperar que em breve ele vai embora. Porque as pessoas vão esfriando e o esfriamento precede a queda. Meus irmãos, eu já sou velho de igreja. Eu estou na igreja desde 1997. Eu já fui pastor de igreja de 6.500 membros. Eu já fui pastor de igreja de 300 membros. Eu já fui pastor de igreja de 1.000 membros. Entendeu bem? É desse jeito, pode saber. Você quer ver outra coisa? Você está pregando, aí você está pregando, a pessoa está desviando o olhar para lá. Ela olha para lá, daí a pouco ela olha o celular, daí a pouco ela está, pode saber, já está longe de Deus. Você está pregando uma pregação no fogo, você está pregando de Deus, e ela está borboletando, pode saber. Ou dormindo, né? Ou dormindo, mas ela está dormindo como Pedro fez. Aí é porque a palavra já não entra, porque é o seguinte, tem pastor que vence para a pessoa. Pastor que prega com o meu vence fácil, porque prega muito forte. Aí, meu filho, para aguentar tem que ser tutano grosso. Amém? Amém. Meu irmão, vocês estão achando que eu sou pastor de ontem?
Deus, eu sou pastor desde muito tempo. Mas eu escutei isso. Mas eu gosto que é assim. É assim que funciona. Pastora, vocês venceram pra mim. A gente vence com as pessoas. Faz parte. Amém. Então, meus irmãos, o esfriamento precede a queda. Então, assim, Pedro agora está de longe, não fica perto, né? Estou transliterando isso aqui para ilustrar quantas pessoas começam a seguir Cristo de longe. Agora eu não quero mais ir à igreja, agora eu vou ficar em casa, porque é a mesma coisa, e isso não é bíblico, né? A Bíblia não diz isso. Não vou me alimentar agora com as pregações da internet, né? Que é melhor, porque lá só tem pregação boa. Eu vou ouvir louvores agora no meu celular. Aí eu tenho um som lá na minha empresa, eu tenho um som lá em casa, eu ligo e fico escutando louvor. Aí eu escuto a pregação lá. Eu não quero mais conviver com as pessoas. Eu não quero mais estar perto. Aí o que ela está dizendo? Ela está dizendo para Jesus assim, eu não vou para o céu. Porque lá no céu nós vamos conviver uns com os outros. Aí eu quero saber como é que vai ser. Lá no céu não é lugar do eu sozinho. Lá não tem casa sozinha. Jesus diz, eu vou subir e vou fazer moradas no plural. Ele não disse que ia fazer uma morada, não. Eu vou fazer moradas. Pode olhar aí na Bíblia. Aí eu já não vou. Porque eu não vou com a cara de fulano, eu não perdoo ela, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Meu irmão, vou ficar em casa. Você está fazendo igual Pedro. Você está esfriando espiritualmente. E aí o esfriamento precede a queda. Pode anotar que vai cair. Dificilmente a pessoa fica em pé depois. E se cair, principalmente quem vem assim de áreas complexas, né, que participou de coisas complexas, se cair, meu filho, para levantar, é difícil demais. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Não é? Então, Pedro agora está desse jeito, né? Não quer mais ficar perto, não quer ficar perto de Jesus, já está ficando de longe. Estou chateado, né? Quantas pessoas estou chateado com a irmã, estou chateado com a irmã, estou chateado com o pastor, não quero mais contato com o pastor, aquele pastor só prega pesado, né? Estou chateado, fiquei de mal, né? Vou sair da igreja. É assim. É muita hipocrisia na igreja. Tem muita hipocrisia na igreja. O Espírito Santo não está na igreja, né, Jenny? Saiu, o Espírito Santo saiu da igreja, é assim. O esfriamento faz isso. Aí você começa a falar carnalmente. Aí você começa a blasfemar contra o Espírito Santo. A pessoa falou isso comigo, muita hipocrisia na igreja, não aguento mais não. Eu falei, irmão, mas mais um hipócrita não vai fazer diferença. Nossa, meu Deus. A resposta me tinha que dar, não é? Chamando as minhas ovelhas de hipócritas. Sim, ué. Mais um não alterar nada, né? Aí depois leva a cajadada e chora, né? Então você conhece, né? Quantos você conhece que foram avivados, comprometidos com a obra de Deus, e hoje estão igual picolé? Sim, está cheio por aí. Meu Deus, está cheio. Ontem a pastora me mostrou os negócios no celular, eu quase caí para trás. A pessoa já está colocando até quase o peito para fora para mostrar. Já derreteu? Então picolé já acabou, não sobrou nada. Sobrou só o pauzinho esquelético. Está igual aqueles ossos lá de Ezequiel. Estão gelados, frios e desligados da pregação que eu fiz domingo, da videira verdadeira. Porque o que nós aprendemos domingo? Se é meu ramo, tem que estar em mim. Porque se você estiver em mim, eu estou em você. Se não estiver na videira, meu irmão, vai morrer. E lembra que eu preguei que seca? Está lá naquele texto, seca, vai secando. Não aguenta mais, vai secando. Então, irmãos, já profetizaram, muitos já profetizaram, falaram em línguas estranhas, né? Pregaram, visitaram, hoje, estão longe de Deus, né? Longe de uma igreja. Infelizmente, muitos estão de novo amando mais o mundo do que a Cristo. É verdade. Sim, muito triste, mas é verdade. É um post que a Suzane mostrou, quase caí para trás. Foi minha ovelha. E está lá com a metade do peito para fora, mostrando, querendo arrumar um homem. É desse jeito. É verdade, eu vi ontem. É para morrer. Começa a se vender no Facebook. Né? É duro.
né? Largou o marido e já está se vendendo, está querendo achar alguém. Aí acha que para achar alguém tem que ser no mundo. O melhor lugar para achar alguém é dentro da igreja. É você demonstrando que você é crente. Aí você vai achar um crente que vai te procurar. Eu falei isso na semana passada. Estou falando com a minha filha, falo com meu filho. Não precipitem-se. A sua esposa, o seu marido já está pronto. É só você falar: Deus, desenha ele para mim. Me leva até onde ele está. Só isso. Aí você vai ser apresentado para ele. Não precisa sair desesperado aí procurando na sinuquinha, na pracinha, na boatezinha, no postinho, no barzinho. Não precisa. Crente não precisa fazer isso não. Aplicativo de namoro. Sai fora. Ali só tem tubarão querendo pegar peixinha. Pode falar. Sim. Pode demorar, mas eu não quero mais não. Eu esperei o Senhor. Aí chegou essa varoa aí. Não é do fogo, irmão. Isso é do fogo, hein? Pois é. Quem espera, a Bíblia diz: esperei pacientemente no Senhor, até que do alto ele se inclinou para mim. A gente não espera, tem que esperar. Não precisa correr atrás da Pacientemente, não precisa correr atrás da cabrita, não. Deus vai te mostrar quem é ela. Aí ele vai te dar uma ovelha. Amém. Cabrita ele dá para quem é cabrito. Amém? Aí ele vai te dar uma ovelha. Se você pedir a Deus: traz uma ovelha para mim, ele vai trazer uma ovelha para você. Amém? Quantos Pedros mimimi você conhece? Conhece Pedro mimimi? Tem muito Pedro mimimi? Tem vários, né? Tem vários Pedros mimimi por aí. Muito bem. A outra coisa que a gente aprende desse texto, que a queda de Pedro está relacionada com isso, sabe o quê? Onde ele estava? Na roda dos escarnecedores. Sim, na roda dos escarnecedores. Eu vou provar biblicamente. Sabe por quê? Salmo 42, parte a 7, na parte A dele, vai dizer assim: um abismo leva a outro abismo. Está na Bíblia. Eu não prego falar da Bíblia não, irmão. Tudo está na Bíblia. Um abismo leva a outro abismo. Eu vou provar agora que Pedro cometeu outro erro. Ele foi para a roda dos escarnecedores. Em vez dele ter buscado orar e se converter, ele foi ainda para a roda dos escarnecedores. Olha, agora Pedro está nessa roda, ao lado de uma fogueira. Não o fogo de Deus, mas um fogo estranho. Ouvindo os últimos acontecimentos de Jerusalém, escutando as pode falar a palavra, é fofoca. Foi caçar fofoca no meio das rodas do fofoqueiro. Porque o que vocês acham que aqueles caras estavam fazendo ali? Ah lá o Jesus, prenderam ele. Vão ficar daqui vendo, vocês vão bater nele. Fica de olho, irmão, fica de olho lá. Acende a fogueira para a gente ver melhor lá, porque não tinha luz. E aí, passou lá. Estava na roda dos fofoqueiros. A fofoca é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque ela não é verdade, ela é uma meia verdade. Ela destrói tudo. Mas tem gente que gosta desse negócio. Aí Pedro também gosta. Aí ele vai exatamente onde? Em vez dele orar, em vez dele se arrepender, não. Foi caçar, ouvir as fofocas, as últimas notícias lá, de perto da casa do sumo sacerdote. Como é que está o negócio aí? É igual quando ele bate carro. Bateu o carro no asfalto, pronto. O trânsito para, sabe por causa de quê? Porque está todo mundo assim, ó. Passa tudo devagarinho para olhar. Aí vira aquela linguiça. Sabe por quê? Porque os curiosos, os fofoqueiros, estão querendo lá ver o carro batido. É claro que é. Se vê uma briga, poucos aparecem para apartar. Está todo mundo lá dentro. Vamos ver quem vai bater. Quem vai dar a porrada primeiro. Isso é típico do ser humano. Quando não filma, o cara está morrendo e o cara está de celular filmando. Como a gente viu agora o caminhoneiro no acidente, lá pedindo socorro e o cara filmando primeiro. E transmitindo ao vivo, que é melhor, né? Também tá viu o cara, socorro, e o cara filmando. Onde é que está o amor? Mas a Bíblia diz o quê? No final dos tempos, o amor se esfriaria. Então não é de se admirar isso não. Mas aí, olha, Pedro está lá no meio da fofoca, no meio da roda dos escarnecedores, ouvindo as notícias sobre a prisão de Jesus.
Quando chegamos a esse ponto, meu filho, a queda já é iminente. Que tipo de conversa santa há numa roda de não crente? Me fala. Qual a conversa que há numa roda de quem não é crente? Me fala, que conversa que tem lá? Nada, porque não edifica na Não edifica nada. Que conversa que tem na roda de quem não é crente? É só piada, é só confusão, é só olhar a mulher que passou, é só isso. E se for menina, é olhar o rapazinho que passou, é ver se ele é bonito, se ele é forte, se ele tem músculo. É isso. Essa que é a verdade. Vamos parar de ser hipócrita aqui. Ou então, olha aqui no meu celular, olha isso, olha aqui, olha que pão, olha aqui. Não tem uma conversa. Ou então tá aquelas baforadas de cigarro ainda, impregnando a gente de cigarro. Quando é cigarro, pior é quando é maconha, que fede muito mais. Eu detesto o cheiro de maconha. É um cheiro horroroso. Pensa numa maré horrorosa. É a tal da maconha. E aí você está lá na roda dos escarnecedores. Pedro está assim. Você está numa roda de uma conversa de quem não é crente. Vai sair o quê? O que ele estava falando? Falando mal de Jesus. Olha lá, o cara ele não era Deus, por que ele está sendo preso? Ué, mas ele não fazia milagre? Por que ele não faz um milagre para ele lá agora? Vocês acham que ele não estava falando isso, não? Claro que estava. Gente ímpia é governada pelo príncipe deste mundo. Está na Bíblia. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. E se você quiser, você vai ver lá. Quem não tem Jesus é governado pela potestade do ar. É só ler o livro dos Efésios. A gente esquece disso. Aí eu vou estar numa roda de escarnecedores. Eu vou sim. Pode me chamar, Igor, para pregar, para entregar um papel. Aí pode me chamar que eu estou dentro. Ah, vamos ali, pastor, vai ter uma festa ali de... Não, me chama não, eu vou não quero não. Quero não. O que eu tenho com eles? Nada. Eu não faço parte lá. Ah, pastor, o senhor vai lá para fazer o casamento, o senhor vai lá para fazer o batizado, o senhor vai lá para pregar. Opa, aí me chama que eu estou dentro. Agora para ficar lá, no meio de mesa de gente, bebendo, fumando, não me chama não, irmão. Perde seu tempo não, que eu não vou não. Eu tenho mais o que fazer. Eu prefiro ficar lendo a Bíblia, ficar fazendo um estudo, como eu fiz hoje, que eu publiquei lá no perfil. Melhor, de vez em quando colocar uma frase, como eu coloquei hoje no perfil lá, ele veio, né? Tudo que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Aí, irmãos, mas Pedro está exatamente ali, no meio dos ímpios, longe de Jesus e perto dos blasfemadores. Ele estava ali como um crente agente secreto, completamente caído já. Aqui ele já caiu. E o pior, Pedro passou a negar Jesus. Porque quem cai, nega. Você é crente? Não. Você não é daquela igreja que não? Deus me livre. Eu tenho o maior pavor daquele pastor e daquele povo lá. Tá louco falar que eu sou de Shekinah? Você tá ficando doido? Não, nunca fui. Já fui daquela porcaria lá, não sou mais não. Sim, mas fazem isso. Você está achando isso? Você tá boba, pastor? Desde 1997, está na igreja? Chama! Você não lembra que nós já ouvimos de outras pessoas? Aquela igreja porcaria que ele passou não vale nada, ele é um ladrão, ele é isso, ele é aquilo. Gente, nós já cansamos de ouvir isso de pessoas. Está achando que é diferente com a gente aqui? Todos são iguais, o ser humano é assim. Aí, Pedro está lá, negou o mestre triplamente, 3 vezes. Quando sua fé acaba, você passa a negar a sua própria fé, quebra seus princípios espirituais e dá vazão a ouvir as palavras do mundo. Aí o mundo começa a fazer sentido para você. E aí, vamos comer um negócio, vamos ali, vamos lá. Você começa a achar isso interessante. Acho melhor ir, né? Vamos na pracinha, vai ter... Vamos fazer isso? Olha, vai ter um negócio na pizza lá, que é um negócio de... Vai ter um karaokê, menina, por favor. Vamos jogar uma sinuca lá nos ímpios, vamos. Aí você começa a aceitar tudo isso. Porque isso é normal. Quem está falando mais alto para você é o mundo do que a Bíblia. Aí, Pedro faz isso, e aí ele quebra até mesmo a honra dele para negar Jesus. Aí ele quebra o princípio da honra, que foi o vídeo que eu fiz hoje, sobre honrar pai, honrar autoridade, honrar a Deus. Eu fiz hoje um vídeo sobre isso. Aí Pedro quebra a honra. E a queda é bem sorrateira, né? Ela vai devagar. Ele começou negando uma vez, negando a segunda vez. Aí, ele vai chegar ao ponto de blasfemar contra Jesus. Presta atenção aí na Bíblia, vocês estão com a Bíblia aberta. Então, o que ele fala? A Bíblia registra que ele pragueja. O que é praguejar? Jogar praga. É achar ruim, é falar palavrão.
É xingar. É isso que está lá no hebraico. E aí eu vou provar Mateus 26:74. Põe esse texto aí. Porque as pessoas assim, elas não entendem a queda vai acontecendo, daqui a pouco você está praguejando contra as pessoas. Aquele safado, aquela safada, Pedro fez isso. Olha o que ele falou. Então começou ele a praguejar e a jurar falsamente. Olha para onde esse homem foi. Ele praguejou e jurou falsamente. Ele disse assim, ó, não conheço esse homem, para de falar que eu não conheço esse homem não. E imediatamente o que aconteceu? O galo cantou. Aí ele caiu totalmente. Aí ele foi para o fundo do poço. Estão entendendo isso ou não? Foi devagarinho. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez ele já estava xingando já. Aí o galo canta. O galo canta, meu filho. O cajado canta. A justiça de Deus canta. Quem conhece sabe. Você sabe, viu, André? Você já levou, eu já levei. Quando eu olho para trás, eu sei que eu não posso cair. Quando eu olho para trás, eu sei o que me aconteceu. E aí hoje eu ando, pianinho com Deus. É sério, irmãos. Eu não sou santo só porque eu quero, eu tive experiência como essa de Pedro. Eu caí. Não de largar Deus, mas eu não obedeci o que Deus queria. Aí, aí veio a justiça. Primeiro ele deu corda para mim, né? Aí deu corda. Aí eu achei que eu era o cara. 8 anos me dando corda, eu era o professor. Aí eu era o grande palestrante, o grande escritor. Daí a pouco ele me cortou assim, de um dia para o outro eu não era nada. O telefone nunca tocou mais. A Suzana fala assim, gente, mas não é possível. Até ontem, toda hora uma pessoa te ligando para te contratar. Parou. Zerou tudo. Sabe o que é zerar? Um cara que cobrava 5, 10 mil para fazer uma palestra, cadê? Nem de 500. Nem de 200. Ligou gente para mim, a Suzana falou assim, pede 500. O cara não quis pagar. Não quis pagar. 5 mil era moléstia, 10 mil, o cara não pagou 500. A gente fala, a gente avisa. Cuidado, não larga Deus, sofre por causa de Deus, suporta todas as coisas em Cristo Jesus, aguenta o cajado, aguenta a pressão. As pessoas não escutam. Aí depois, vigia, né? Vigia, ora, cuidado. Hoje o meu negócio está dando um monte de dinheiro, o meu também estava. De um dia para o outro, pumba, acabou tudo. Sim, aí cadê? Cuidado, aquele que está de pé, cuide para não cair. Vocês têm a próprio pastor como exemplo aqui. Aí, o que acontece? Depois de estar na roda dos escarnecedores, depois de cometer tanto erro, aí ele encontra um Jesus misericordioso. Porque Jesus é misericordioso. Pedro se restaura, sabe com quem? Quando ele olha fixamente para Jesus. Qualquer um pode se restaurar se ele orar fixamente para Deus. Não é fixamente para a igreja, não é fixamente para pastor, é fixamente para Jesus. Eu vou provar biblicamente. Lucas 22:61 vai dizer assim: a restauração começa quando olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro fez isso. Lucas 22:61, tá ali, E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro olhou para ele e se lembrou da palavra do Senhor. Amém? Jesus olhou para Pedro. Pedro olhou fixamente em Jesus. Aí ele lembrou da palavra. Ele lembrou de quê? Lembrou da palavra do Senhor. Ele lembrou daquilo que Jesus tinha dito para ele, lembrou do ensino, lembrou de tudo que Jesus tinha explicado para ele. Pedro agora olha para Jesus e lembra da palavra de Deus, e aí acontece o milagre, a restauração da sua vida, agora de maneira completa e definitiva. Glória a Deus. Amém? Amém. Sabe por quê? A Bíblia registra algo muito poderoso aí. Não é um choro de remorso.
Tem muita gente que tem remorso. Remorso não move o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Alguém que já teve experiência de ter a boca amarga? Ele chorou amargamente. Amargamente aí no hebraico quer dizer assim, ele chorou com arrependimento absoluto para Deus. Pequei, lembra de Davi? Pequei, Senhor, pequei contra ti. Ele fez isso. Quando você se humilha diante da potente mão do Senhor, com toda a sua fé e de verdade, aí Deus se inclina para você. Aí não é remorso. Quem se arrepender de remorso vai para o inferno. Agora quem se arrepender amargamente vai para o céu, porque ele vai receber a restauração do Senhor, bastando, sabe o que? Apenas um olhar de Jesus. Já pensou? Jesus está saindo lá do lugar e Pedro olha para ele, e aí Jesus olha para ele com misericórdia, com piedade, com amor. Pedro, eu te avisei que Satanás ia assim andar com você. Aí Pedro olha para ele já chorando amargamente, e aí Jesus vê o coração de Pedro. Jesus já não olha para Pedro, vê o coração dele e vê, agora sim, ali tem um homem arrependido. Amém? Aí Jesus restaura ele antes de ir para a cruz. E aí, pensa um pouquinho no olhar de Jesus para Pedro naquele dia. Imagina como foi o olhar de Jesus para Pedro. Tinha poder nos olhos de Jesus, né? Olhar de misericórdia, olhar de graça, olhar de compreensão. Pedro olha para ele e fala assim, ali tem um pecador. Estava ali o olhar restaurador de Cristo sobre a vida de Pedro. Jesus não disse nada, não falou nada, ele só olhou. A Bíblia registra que ele só olhou. Nesta noite, aproveite que Jesus está no céu e olhe para ele e se restaure o seu emocional e o seu espiritual diretamente com Deus. Escuta a música, faça dela uma oração.